Fechando os olhos. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo do livro O Céu e o Inferno de Kardec. Agradecemos, Senhor, a Tua presença e a presença dos Espíritos que nos ajudam nesse trabalho. E rogamos que essa Tua bênção e essa Tua paz possam ser espalhadas sobre todos os companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje. E que essa bênção e paz possa também ser espalhada sobre nós aqui presentes, sobre os nossos familiares, nossas casas, os nossos lares. Pedimos também, Senhor, pelo planeta Terra, que está passando por uma fase complicada e difícil, e que esta fase possa passar o mais rapidamente possível, a fim que a gente possa se sentir mais fortalecido e amparado. Sendo assim, Senhor, desse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Bom, o que nós estamos estudando é o capítulo 8º do livro O Céu e o Inferno de Kardec, e o título é Os Anjos. Na reunião passada, nós vimos alguns esclarecimentos com relação ao assunto anjos, e Kardec vai fazer aqui a refutação daquilo que foi dito anteriormente, ou seja, vai falar alguma coisa contrária àquilo que foi comentado na reunião anterior e vai, logicamente, colocar os argumentos cuja doutrina espírita nos mostra de forma até certo ponto diferente. Então, vamos lá à leitura. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas, por sua própria natureza, de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquirir. Estão, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida é puramente material. E, entre os dois, medianamente existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos e ligados a corpos materiais. E tal sistema decorre em várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material? Será a de natureza bruta, mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Acaso referir-se-á aos animais e às plantas? Neste suposto, teria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente algo há de mais que numa planta, e nesta que numa simples pedra. Quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo, matéria bruta, aliás, porque sem alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de pedra. Evidentemente, essa divisão é obscura e não se compadece com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, anulada pelos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, estes 3 termos, a criatura espiritual, a humana e a corpórea, pois que tal é, dizem, o plano divino, majestoso e completo, como convém à eterna sabedoria. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos, e que são 3 criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que na natureza tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos, não passando de transformações entre si, têm, contudo, seus laços de união. Essa teoria, porém, embora incompleta, é, até certo ponto, verdadeira. Quanto à existência dos 3 reinos, faltam-lhe os pontos de contato desses 3, como é fácil demonstrar. Então, aqui, a gente percebe que ele está falando que
existe, pela lei divina, uma certa, ele quer dizer que existe uma certa ligação de todas as coisas. Ou seja, que tudo está interligado, tudo está em perfeita harmonia. Nada está fora do contexto. Nada, tudo está em perfeita sintonia e harmonia de pensamentos. Isso quer dizer que tudo está de acordo com com a vibração divina, conforme nos diria o professor Otton Bastos, que é um expert em termos de assunto, vibrações e física quântica. Então, tudo, repito, está interligado e nada do que há está solto, sem nenhuma vibração, aliás, sem nenhuma ligação com as outras coisas. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Boa noite, professor. Então, vamos lá. Continuação da leitura. Diz a Igreja que esses 3 pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto, desde que lhe falte um só, que seja a obra incompleta, não mais se compadece com a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol e as estrelas, e até a luz foram criados do nada, há 6.000 anos. Antes dessa época não havia, portanto, criatura humana nem corpórea, o que importa dizer que no decurso da eternidade a obra divina jazia imperfeita. É artigo de fé capital a criação do universo há 6.000 anos. Tanto que há pouco ainda era a ciência anematizada por destruir a cronologia bíblica, provocando maior ancianidade da Terra e de seus habitantes. Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico, que faz leis em matéria ortodoxa, diz: acreditamos firmemente no Deus único e verdadeiro, como verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos criou, conjuntamente do nada, as 2 criaturas, espiritual e corpóreo. Por começo dos tempos, só podemos inferir a eternidade transcorrida, visto ser o tempo infinito como o espaço, sem começo nem fim. Esta expressão, começo dos tempos, é antes uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente, que as criaturas espirituais, como as corpóreas, foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada no passado. A que fica reduzido assim o texto bíblico que data a criação de 6.000 dos nossos anos. E ainda, que se admita, seja qual o começo do universo visível, esse não é seguramente o começo dos tempos. Em qual crê? No concílio ou na Bíblia? Bom, aqui é uma questão de divisão. A Bíblia está dizendo uma coisa, o concílio está dizendo outra. O certo é que, nessa história, a gente não sabe em qual das 2 opiniões nós vamos ficar. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar conteúdos dos 2 lados, de ambos os lados, e até de lados neutros, para saber, na realidade, onde a gente deve se situar. O certo é que nós não podemos ficar em cima do muro. Ou a gente tem que ter uma opinião formada com relação a isso, porque nós somos estudiosos. E o estudioso jamais fica em cima do muro. Porque estar em cima do muro quer dizer estar indiferente a qualquer atitude
a qualquer situação. E quer dizer também que não vai tomar partido de forma nenhuma. Então, a doutrina espírita vai nos aclarar a respeito de todas essas histórias, em especial neste livro que está falando exatamente a respeito do assunto dos anjos. Aqui na doutrina, a gente sabe que existe corpo, perispírito e espírito. Os três ficam interligados e quando um desencarna, quando um acaba, quando um se desliga, ficam os outros dois. E mais cedo ou mais tarde, esses outros dois tomarão uma nova roupagem a fim de prosseguir na sua jornada evolutiva. Esse é que é o problema. Essa que é a questão. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Entrei agora, tive dificuldade do link, viu? Tá certo. Mas vamos continuar. Vamos lá. Item 5. O concílio formula, além disso, uma estranha proposição. Nossa alma, diz, igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele mais do que uma pessoa. E tal é, essencialmente, o seu destino. Ora, se o destino essencial da alma está unido ao corpo, esta união constitui o estado normal, o desígnio, o fim. Por isso é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo não. A união daquela com este só se realiza uma vez, segundo a Igreja. E ainda que durasse um século, nada seria em relação à eternidade. E sendo apenas de algumas horas para muitos, que utilidade teria para a alma união tão efêmera? Mas que se prolongue essa união, tanto quanto se pode prolongar uma existência terrena, e ainda assim poder-se afirmar que o seu destino está essencialmente integrado ao corpo? Não. Essa união mais não é, na realidade, do que o incidente, o estádio da alma, nunca o seu estado essencial. Se o destino essencial da alma está ligado ao corpo humano, se por sua natureza e segundo o fim providencial da criação, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades, forçoso é concluir que, sem corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para que a alma preencha os seus desígnios, deixando um corpo, preciso se faz que tome um outro, o que nos conduz à pluralidade forçada das existências, ou por outra, à reencarnação e à perpetuidade. É verdadeiramente estranhável que um concílio havido por um dos luminares da Igreja tenha a tal ponto identificado os seres espiritual e material, de modo a não subsistirem por si mesmos, pois que a condição essencial da sua criação é estarem unidos. Então, aqui, Kardec está apenas fazendo a refutação, né, daqueles conceitos do Concílio de Latrão, que afirmava que o fim essencial da alma era a união com o corpo. O que não é, na essência, não é verdadeiro. Até porque, enquanto enquanto uma se acaba, a outra continua. Se uma acaba e a outra continua, significa dizer que essa união não é essencial à alma, e sim é uma circunstância capaz de fazer com que a gente tenha novas experiências e volte a renascer variadas vezes, até que seja, quantas vezes sejam necessárias. Então, a questão de anjo aí para nós é algo que a gente precisa, aliás, que a gente está tendo uma nova visão, diferentemente da visão da Igreja Católica e, consequentemente, do Concílio de Latrão. Com isso, a gente tem uma nova visão da coisa e percebe
que a alma está muito além desse tipo de conceito. Eu estudo. Mais alguém? Boa noite, Urbano. Boa noite, querido. Eu gostaria de... Boa noite a todos, Urbano. Uma frase interessante de Platão, que tem realmente a ver aí com o que nós estamos estudando agora, né? Quase só, mas achei muito interessante com o que nós estamos estudando. Platão diz o seguinte: o mundo que vivemos é uma sombra da realidade espiritual. Está exatamente de acordo com o que o Rubinho acabou de ler aí, Corpo e Alma, né? Quer dizer, o mundo que vivemos é uma sombra da realidade espiritual. Eu achei interessante, quis trazer para vocês. Pode continuar, Rubinho. Muito bem. E essa frase aí nos remete àquela história do mito da caverna. Aquela história do mito da caverna é uma maravilha. E que ele conta lá que as pessoas estão de frente para a parede e vendo apenas as suas projeções de sombra projetadas na parede, e não tem a mínima ideia do que acontece por trás deles. Ou seja, eles têm uma luz que projeta esta sombra na parede e eles não têm ideia de que luz é essa. E aí, lá, alguém se desliga daquela prisão, daquela sombra, daquela ilusão, né? A sombra aí é a ilusão, professor. Você sabe bem. É a ilusão. A ilusão de estarmos aqui neste plano material. Se desliga e consegue vislumbrar o outro lado, consegue vislumbrar a luz, e lá na luz ele observa que existem coisas totalmente diferentes daquilo que ele via lá na caverna. Ou seja, uma realidade totalmente diferente, totalmente iluminada com relação àquilo que antes ele via. Com este deslumbramento, ele fica deslumbrado, logicamente. Com esse deslumbramento, ele volta depois à caverna e tenta mostrar para aqueles que continuam ali, vendo aquelas sombras, ele tenta mostrar que aquilo ali é apenas uma ilusão, que existem coisas muito mais além daquilo que eles estão vendo, ou seja, daquela ilusão, daquela sombra. E, por conta disso, ele é agredido, e assim acontece com as pessoas que têm uma visão mais ampliada da coisa. São ridicularizados, são espancados e, às vezes, até sacrificados. Como muitos visionários, muitos missionários que chegaram e mostraram coisas totalmente diferentes para nós que estávamos aqui, foram sacrificados, foram achincalhados e não foram acreditados. E, por conta disso, essas pessoas que continuam vendo a coisa da sombra, continuam vendo a sombra em si, não conseguem enxergar aquilo que há de mais importante, que é a realidade espiritual. Este mito da caverna é um conceito que nos mostra uma realidade, uma visão totalmente diferente daquilo que a gente percebia um pouco tempo antes. Mais alguém? Vamos aqui ao item 6. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm, nas suas atribuições, o governo físico do mundo e da humanidade, para cujo fim foram criados. Mas, segundo Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. E o que faziam, pois, tais anjos anteriormente a essa era, durante a eternidade, quando não existia objetivo de suas ocupações? E teriam eles sido criados de toda a eternidade? Assim deve ser
uma vez que servem à glorificação do Todo-Poderoso. Mas, criando-os numa época qualquer determinada, Deus ficaria até então, isto é, durante a eternidade, sem adoradores? Bom, ele está falando na hierarquia dos anjos. Essa hierarquia dos anjos, ela acontece também aqui, no plano material. Essa hierarquia. A gente percebe que existem pessoas, e as pessoas, elas têm fases nas suas vidas. A fase infantil, a fase de adolescente, a fase adulta e a fase madura. Outro dia eu vi um filósofo brasileiro dizer o seguinte, que o nosso planeta está cheio de adultos infantis. É uma maravilha essa frase. Cheio de adultos infantis. Ou seja, cheio de adultos que estão tudo criança. Tudo agindo como criança. E aí, na fase de criança, a gente faz coisas de criança. Então, na fase de criança, a gente faz coisa de criança, na fase de adolescente, a gente faz coisa de adolescente, na fase de adulto, a gente faz coisa de adulto, na fase madura, a gente faz coisa de maduro. Significando que a gente deu uma evolução, deu uma evoluída. Mas, e mostrando também a hierarquia das coisas. Além da hierarquia, tem a hierarquia de conhecimento, a hierarquia de posição, a hierarquia social, etc, etc, etc. Para demonstrar também que lá no plano espiritual tem a hierarquia dos anjos, demonstrando que os anjos também têm a escala de evolução. E a gente sabe do livro dos Espíritos que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Se os espíritos são simples e ignorantes, querem dizer que eles tendem ou para o bem ou para o mal, de acordo com os seus livre-arbítrios, de acordo com a sua vontade. E aí, uns podem chegar à evolução mais depressa e outros podem chegar à evolução mais devagar. Isso vai depender da vontade e do livre-arbítrio de cada um deles, ou de cada um de nós. Mais alguém? Tá. Então, vamos continuando. Diz aí no concílio, enquanto dura esta união tão íntima da alma com o corpo. Há, por conseguinte, um momento em que a união se desfaz. Essa proposição contradita a que sustenta a essencialidade dessa união. E diz mais o concílio. As ideias lhe chegam pelos sentidos, na comparação dos objetos exteriores. Eis aí uma doutrina filosófica, em parte verdadeira, que não tem sentido absoluto. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza humana. Mas ele esquece as ideias natas, as faculdades, por vezes, tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz do berço, não devidas a qualquer sentido. Por meio de tais sentidos, jovens pastores, naturais calculistas, admiração dos sábios, adquirem ideias necessárias à resolução quase instantânea dos mais complicados problemas. Outro tanto pode dizer-se dos músicos, pintores e filólogos precoces. Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Têm-nos porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los. Os tais foram por Deus criados. Bacana. Quanto à alma, essa deve aprender. Mas se a alma só recebe as ideias por meio dos órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias, se adquirirmos com a igreja que essa alma não renasce? Muito bem. Aqui, meus companheiros, é o seguinte. Aqui estão indo de encontro, né, esse conhecimento sobre os anjos, de acordo com esse concílio. Eles estão dizendo que tem determinados elementos, por exemplo, os anjos que não aprendem, já nascem com conhecimento. Mas eles estão indo de encontro à psicologia,
que diz que ninguém faz alguma coisa que nunca aprendeu. Isso demonstra também que as crianças precoces, que têm conhecimento precocemente de coisas de música, de ciência, de matemática, etc., etc., demonstra que eles foram privilegiados, não aprenderam. Mas a ciência diz que ninguém faz nada que nunca aprendeu, demonstrando a ciência formal de que para que aprender é necessário ter uma certa experiência, ter conhecimento antes. Ora, mas se uma criança de 6 anos tem conhecimento de ciência avançada, como foi que ela aprendeu? Não pode ter aprendido nesta fase da vida. Ela só pode ter aprendido em uma outra encarnação, uma vida anterior, para que ela pudesse agora transmitir esses conhecimentos que já estão adquiridos de muito tempo. Então, esses conhecimentos aí sobre os anjos que estão sendo expostos aqui são conhecimentos que estão ainda um pouco destoados da realidade, da verdade em si. E, por isso, precisam ser reformulados em alguns dos seus pontos. Diga aí, meu irmão, pode falar. Raimundo. Boa noite a todos, Boa meus noite. irmãos. Diga aí. Eu não posso aparecer que eu estou impróprio, não tomei meu banho, não estou cheiroso ainda. Então, Se tá tu certo? aparecer, Eu acabei de chegar. se tu aparecer, o cheiro vai pegar aqui no meu nariz. Viu, Pois Raimundo? é. Mas é interessante, bem, nesse último parágrafo aí, Rubinho. Sim. Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Têm-nos porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los, pois tais foram por Deus criados. Quanto à alma, essa deve aprender. Aí nós temos uma diferença bastante significativa. Por quê? Quando a gente fala da alma, aí nós vamos entender que são todos aqueles espíritos que vão passar pela experiência nas suas reencarnações e nas esferas, como o Mestre Jesus dizia que ia ter um lugar para cada um de nós. E aí a gente entra numa outra pergunta que é: então nós temos a diferença de seres criados com já conhecimento, que é diferente da informação que tem no livro do Espírito, que nós somos criados simples e ignorantes. Nós vamos fazer essa distinção aí. E a minha pergunta é o seguinte: do jeito que está escrito aqui, eu já tive essa informação de que existem essas hierarquias, que elas não passaram pela experiência, elas foram criadas por Deus para dar uma sustentação ao Criador, do ponto de vista de, exatamente da forma como está aí dizendo aí, de comando. Sim. Aonde a gente vai obter essa informação, onde esses seres foram criados e não passaram pela experiência como nós estamos passando, no livro de Urântia. Eles classificam isso muito claro, dizendo que existem seres que foram criados por Deus e eles estão, digamos assim, numa escala um pouco mais abaixo de Deus, como a gente vê aí, fazendo os comandos de orientação, de cocriação e de fazer toda a hierarquia na ordem daquilo que deve ser feito no universo. E aí entra aquilo que eu te disse. Fomos criados simples e ignorantes. O que nós podemos observar é que nós vamos avaliar isso como essa simples ignorância para todos os seres que estão na nossa categoria de espírito, na terceira dimensão, em que nós vamos passar pelas necessidades das provas. Assim como a gente está em outros sistemas, como é o caso dos capelinos, que voltaram e como daqui, agora,
tem um outro planeta que aqueles que não estão se ajustando agora vão sair da Terra para ter suas experiências e resgate em outro planeta, como foram feitos aqui no nosso, os filósofos que vieram, os matemáticos, e assim até chegar no estágio que a gente está. Mas o interessante é isso, bem distinto, que é criaturas que, sem necessidade de aprender, pois tais foram por Deus criados. No livro de Urântia, eles têm essa informação. Não sei se era isso que tu estavas comentando com relação a pouco instante, com relação a isso. Pode continuar aí. Fazer um comentário aqui, Rubinho. Diga, meu amigo, pode falar. Eu vejo importante essa frase, esse estudo que nós estamos tendo. Mas aqui tem-nos porque são anjos sem necessidade de aprendê-los. Quem é que diz isso? É a doutrina espírita, ou é a católica, ou é a protestante? Porque eu não peguei logo no início, eu queria só, depois eu falo a minha dúvida. Não, quem diz isso é a Igreja Católica. A Igreja Católica, por exemplo. Então, se ela diz isso, ela por aí mesmo, ela diz que existe só uma vida. Só uma vida. Porque a criança com 2 anos está tocando piano, a criança com 2 anos está fazendo coisas com o olho fechado, sem ninguém ensinar, então ele diz assim, não, ela já é um anjo que nasceu já com todo o conhecimento. Então, para eles, nesse pensamento aí, tem uma só vida. Isso eu estou vendo por aqui, me esclarece isso aí, meu irmão, que eu não sei se é isso, se é a Igreja Católica aqui pensa em só uma vida, se a Igreja Evangélica é só uma vida, mas por ter só uma vida, eu concluo que essa frase aqui corrobora para isso, né? Meu caro Urbano, é o seguinte, olha só. A Igreja Católica e a Igreja Evangélica são da ideia de que existe só uma única vida. Certo, perfeito. E eles se baseiam também em um versículo da Bíblia de Paulo, que ele diz o seguinte, que a gente só vive uma vez. Né? Que a gente só vive uma vez. Mas olha só, Raimundo tocou no assunto aqui que começou a pode embaralhar a cabeça de alguém que pode estar na reunião. Quer ver uma coisa? Ele está confirmando aqui de que Urântia afirma de que essa parte de que os anjos não precisam aprender, não tem necessidade de aprender, é verdadeira. Agora eu pergunto, mas peraí. Isso está me cheirando uma coisa interessante no debate aqui. Olha só. Se existem determinadas entidades que nasceram já evoluídas, isso está querendo dizer que Deus, olha só a questão. Isso pode demonstrar que Deus não teria capacidade de sozinho, olha só, de sozinho administrar o resto do universo. Perfeito. Tem ou não tem? Se tem, olha só, se tem capacidade, a questão é uma. Se não tem capacidade, a questão é outra. Ótimo. Se não tem capacidade, eu concordo com o Urântia. Pois é, aí é que está, Rubinho, porque se nós formos pensar nisso aí, nós vamos dizer que isso aí nos deixa com toda a razão de nos afirmar que se o homem, vamos dizer, o anjo já nasce com toda a sabedoria, aquela criança pequena sabe tocar, sabe tudo, ninguém ensinou para ela, a Igreja Católica, não, ele é anjo e tal. Mas se Deus, como você falou aí, deu oportunidade para esses outros anjos, esses outros espíritos de terem uma evolução muito grande para ajudá-lo, por que também não fez todos nós também espíritos evoluídos para não ter todo esse trabalho? Né? Também eu entro nessa jogada aí que então, tem muita coisa que a pessoa vai, dorme e pensa que é verdadeiro e não é verdadeiro. A pessoa tem que pensar, raciocinar. Olha só, é interessante, o debate é interessante. Porque olha só interessante. Essa que o Dano falou agora no final,
coisa chiando aí. Essa coisa que o Urbano falou agora no final, dá para a gente ter uma outra ideia diferente. Porque, olha só. Parece ventilador sendo soprado em alguma direção aí. Tu está escutando também? Vocês estão escutando? Pois Tô. Eu pensei que era aqui no meu microfone, mas não é. Então, olha só, pessoal. É o teu aí, Jesus. Eu acho que é o ventilador que está soprando aí. Ah, tá. Então, olha só, pessoal. É porque aí eu moro numa avenida, De Jesus, que ela ligou o microfone de novo, apareceu. Muito bem. Então, olha só uma coisa interessante. O que o Urbano acabou de falar é para a gente pensar. Quer ver? Ele diz assim, por que ele criou os anjos perfeitos e não nos criou perfeitos? Eita! Aí a coisa começa a pegar. Então, olha só. Essa ideia, Rubens. Só um instante, conclui. Terminar meu raciocínio aqui. Isso vai demonstrar que Deus tem privilégio por uns e por outros não. Olha só, já que Deus é perfeito, já que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não pode ter privilégio. A gente já estudou isso muito no Livro dos Espíritos, pessoal. Deus não pode ter privilégio por um. Então, a questão está, eu volto bem ali, um pouquinho anteriormente. A questão está, será que Deus teria capacidade de administrar esse universo sozinho ou precisava criar seres perfeitos para ajudar ele na criação? Dependendo dessa pergunta, a gente pode campar para um dos lados. Agora, o meu pensamento é um, talvez o pensamento dos companheiros seja um outro, ou de, não sei, entendeu? Porque, olha só, porque aí a gente, o que foi que eu falei no início da nossa conversa, pessoal? Eu falei o seguinte, nós temos que nos posicionar, nós não podemos ficar em cima do muro. Ou a gente é do lado direito, ou a gente é do lado esquerdo. Ou a gente é da direita, ou a gente é da esquerda. Só não podemos ficar em cima do muro. O que significa, repetindo o que eu falei no início da nossa conversa, o que significa ficar em cima do muro? Não ter uma opinião formada. Agora é o seguinte, para ter uma opinião formada, a gente tem que fazer como Paulo dizia, leia de tudo, repito, leia de tudo, retende o que for bom. O que ele quer dizer retende o que for bom? Retende aquilo que a sua consciência achar que deve aceitar. Porque, por exemplo, se nós somos espíritas aqui, nem todos nós podemos ter a mesma opinião, porque não teria graça. Não teria a mesma graça. Isso significa que somos espíritas, mas nós temos algumas vezes ideias um pouco se encontradas. Mas isso não quer dizer que a gente possa, por conta disso, ficar indiferente ou se tornar inimigo ou coisa parecida. Apenas ideias diferentes. E as ideias diferentes devem ser aceitas, porque senão nós estamos sendo preconceituosos. Entenderam? Se a gente não aceita o diferente, se a gente não aceita o que está pensando diferente de nós somos preconceituosos. Então, é só uma ideia, ô Raimundo, é só uma ideia. Se Raimundo tem uma ideia diferente da minha num ponto, e eu, a ideia diferente dele nesse mesmo ponto, isso não quer dizer que ele esteja certo e que eu esteja errado, ou que eu esteja certo e que ele esteja errado. É apenas uma questão de ponto de vista. E ponto de vista requer o quê? Um entendimento, etc, etc, etc. Conhecimento, em primeira mão. Beleza? Então, nós não vamos entrar nesse mérito. Aí, cada um analisa e pode chegar à conclusão daquilo que acha o que é correto. Perfeito, pessoal? É igual uma explicação bem simples assim, Rubim. Diga. É como se Deus fosse uma companhia de televisão, uma empresa televisiva, não é? E nós fôssemos os televisores. Então, nós somos a essência daquela... para Deus, nós somos a essência divina. E o televisor é uma essência da companhia televisiva, né? Não, o televisor não pode ser uma essência do fogão, nem da geladeira. Vai ser da matriz, né? Da matriz. Então, eu sou a essência divina, a minha matriz
É Deus, a matriz é Deus. Eu sou essência, eu sou uma essência divina, eu sou uma ramificação, estou ligado a Ele. É por isso que Jesus falou assim: vós sois deuses, né? Sim. Mas é isso mesmo, acho que você falou claro aí. Bom, então, alguém quer mais comentar a respeito do assunto? O debate está uma maravilha. Eu queria participar rapidamente, Opa! apesar de ter chegado com bastante atraso, peço até que me desculpem, né? Mas não foi possível iniciar como de hábito. Né? Eu estou acompanhando o debate e acho que realmente é muito interessante, né? Porque eu me recordo que, anteriormente a este nosso estudo, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Sim. E lá a primeira questão define exatamente o que é e quais as atribuições de Deus, quando nos informa que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E realmente eu achei interessante o seu questionamento em relação à questão da hierarquia dos anjos, quando perguntou se será que Deus teria realmente a necessidade de criar esses seres diferenciados. Porque esses seres, a criação desses seres diferenciados, tá, poderia dar a ideia de redução ou até de eliminação de um dos atributos da divindade, que é o de criar e administrar tudo o que existe. Afinal de contas, no Novo Testamento, portanto, nos ensinamentos do Cristo, está referido que nenhum só fio de cabelo, nenhuma só folha cai de uma árvore ou de nossa cabeça sem que Deus disso dê conta, sem que Deus disso saiba. Então, eu não desconheço que exista uma infinidade de mundos. Tá? Entretanto, quer-me parecer que, pelos atributos da divindade, ele tenha condições de abranger, administrar, reger, tá? Todos esses mundos, com todas as circunstâncias e peculiaridades que cada um possa ter. Tá? Eu acredito até e creio mesmo na existência de hierarquias, mas a partir das superações das limitações com as quais todos nós nascemos, a partir da noção de que nascemos simples e ignorantes para evoluirmos. Tá? Os querubins, sim, são seres que chegaram a uma hierarquia altíssima a partir dos seus merecimentos. Os serafins, de qual forma, ou qualquer que seja a denominação que lhes dê. Agora, eu não vou fazer nenhuma ponderação em relação ao livro que foi mencionado pelo querido irmão Raimundo, já também mencionado algumas vezes pelo professor Otto, porque a gente só deve se manifestar acerca daquilo que conhece. Né? E eu confesso aos queridos irmãos que ainda não li o livro, não sei se ele tem uma fundamentação que desfaça essa fundamentação, para mim, até hoje, insuperável, que é trazida não em outro local, mas na primeira das questões do Livro dos Espíritos. Esse questionamento com relação ao fato da gente nascer simples e ignorante, quando eu vi isso nesse livro, inclusive nas palestras do livro, eu também fiquei nesse questionamento. Bom, a doutrina me diz que a gente nasce sempre ignorante, e aqui tem seres que são criaturas
né? E aí, quando a gente vai ver, fazer o paralelo de outras filosofias, e aí a gente pode até verificar isso na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus ele está se subdividindo, né, para entrar nas dimensões mais inferiores. Isso aí cria uma hierarquia. É tanto que Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. E ele é o mentor ele é o mentor de consciência desse planeta. Então, a gente tem uma hierarquia aqui. Então, nossa primeira hierarquia aqui significa que é o Mestre Jesus, né? Nós estamos ligados a ele pela sua força de amor no planeta. Então, isso cria um vínculo de que existe uma hierarquia e ele é um Cristo que é o Cristo do planeta Terra. Não é nem um Cristo do solar, do sistema, que não é nem um Cristo como é que se diz, da galáxia. Então, nós já vamos... Aí a gente já tem uma breve noção do que são essas hierarquias. E me chamou... E o que me deixou muito assim na expectativa, eu disse, bom, então quer dizer que nem tudo no universo, conforme a informação do livro, passa pela experiência de simples ignorância, ascendendo conforme as suas experiências, como tem na escala espírita lá, que a gente vai até ser um espírito de luz, né? Mas o que me chamou a atenção isso também foi esse questionamento. Tá? Eu só citei porque aqui nós estamos fazendo estudo e eu queria só informar que existe essa informação em outra fonte filosófica, né? Para a gente fazer os paralelos. Ok, perfeito. Mas olha só também, Raimundo, olha só. Algum tempo atrás aqui eu citei também, desculpa, um livro que eu acho que o professor Otton já leu, e é possível que algum do grupo também já leu, que é um livro de Ramatiz chamado... Porque Raimundo, eu estou citando o livro que Raimundo acabou de falar em outras filosofias, em outros etc. Ramatiz, chamado O Sublime Peregrino. E lá, Ramatiz, olha só, Ramatiz afirma e diz que Jesus também passou pela fase de evolução. Para nós espíritas, não, né? Para nós espíritas, Jesus é um espírito evoluído, tal. E pelo que me consta, a gente não se prende muito a saber por que Jesus, né, sempre foi evoluído. Agora, a questão é, será que é assim mesmo? Olha só, há poucos instantes, meus amigos, eu estava lendo não, eu estou pesquisando um assunto, e estava vendo um vídeo e pesquisando a respeito do assunto. O assunto é super interessante, que talvez um dia ainda vou passar alguns comentários a respeito disso para vocês. Falando a respeito olha só, dos paradigmas. O que são paradigmas? São normas, são regras. E essas regras não podem ser questionadas. E essas regras, quando a gente diz que não pode ser questionadas, se chama quebra de paradigmas. E a história do quebra de paradigmas são aqueles paradigmas em que a gente está, aquelas coisas que a gente está acostumado daquela forma, de repente alguém chega e diz assim, não, peraí, a gente não pode pensar diferente com relação a isso aqui, a gente não pode achar que isso aqui não pode ser assim, pode ser de outra forma. A resposta é sim. Tanto é que muitos paradigmas foram quebrados, e quando foram quebrados esses paradigmas, eles foram questionados e, aliás, foram até achincalhados. Tantas invenções, tantas ideias que foram achincalhadas muito, e depois de certo tempo, a ciência demonstrou que aqueles novos paradigmas estavam certos, e que aqueles antigos paradigmas que a gente era acostumado com eles caíam e caíram por terra. Então, aqui a questão aqui hoje é exatamente essa. Tantas coisas que a gente está acostumado, a gente não pode dizer, será que isso não pode ser diferente? Será que algum dia isso não pode ser visto de uma outra forma? Etc, etc. O que eu estou querendo dizer é que tanto
pessoal. O que eu estou querendo dizer é tanto a forma em que há uns que acham que os anjos foram criados, esses anjos aqui, foram criados perfeitos, e outros acham que eles foram criados simples e ignorantes. A questão é, a gente não pode questionar? Pode questionar. E aí, a gente vai fazendo o seguinte, né? Vai analisando aqui e acolá, e aí, uma hora, a gente vai chegar à conclusão da realidade, meus amigos. Então, por isso é que nós não podemos, logicamente, criticar a ideia de outra pessoa que pensa diferente de nós, porque isso significa preconceito, porque nem sempre nós somos certos em nossas ideias. E as pessoas também nem sempre estão certas com suas ideias. Então, por isso é que a gente tem que respeitar, porque, de repente, a nossa ideia está diferente e a nossa ideia pode estar errada e aquela outra ideia pode estar correta. Né? Então, a gente tem que aceitar dele, assim como ele tem que aceitar a nossa. Por isso é que eu adoro André Luiz quando ele diz o seguinte: respeite invariavelmente a fé alheia. O que significa dizer isso? Tem que respeitar a ideia do companheiro de outra ideia ou de outras religiões. Respeitar e não criticar e não perseguir. Muito bem. Mais alguém? Bernadette quer falar Quero alguma fazer coisa. um comentário rápido. Diga, professor. Primeiro, eu cheguei atrasada, não acompanhei o início do estudo. E também não li o livro de Urântia. Mas a minha pergunta é, essas citações, essas afirmações que estão aqui na nossa frente, provenientes do livro Céu e Inferno, não são decorrentes de um cursilho da Igreja Católica? Sim. Sim. Então, nós estamos discutindo as afirmativas que a Igreja Católica faz em relação a isto, não? Estou errada? Sim. Ok, era só isso que eu queria falar. Então, sendo assim, eu acho que a gente vai ter que ler o livro de Urântia, porque até prova em contrário, nós acreditamos que, eu, por exemplo, nascemos simples e ignorantes. Até prova em contrário. Conforme a gente já leu na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, até em outras obras. Então, eu acho que é um convite para a gente ler o livro de Urântia e tomar conhecimento dessas outras verdades. E era isso. Mais alguém? Que maravilha. Cada uma palavrinha só. Toda sua, meu irmão. Pode falar, toda a sua palavra. Olha, eu tive lendo o Sublime Peregrino, né, de Ramatiz, alguma coisa não tão profundamente como o Rubinho já leu, né? O Rubinho é muito bom de Ramatiz. Eu estou lendo atualmente Urântia, tem informações muito interessantes, a gente é capaz realmente de entender a existência de 7 universos, mais de 100 bilhões de sistemas de participação de sistemas planetários, né? E que cada universo tendo uma história e tendo um príncipe encaminhado para o paraíso, com todo o conhecimento profundo de Deus, a missão de Deus, para ser, entre várias coisas, como também ajustadores de pensamentos. Né? E aí, depois, é muito interessante a gente começar a falar da história, para depois ir se aprofundando. Tem muitas coisas interessantes, por exemplo. Jesus foi um ajustador de pensamento, porque ele veio, na realidade, modificar o judaísmo ortodoxo de Moisés, né? E veio exatamente informar que o Novo Testamento criou praticamente o Novo Testamento a partir dele,
de como é que se deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso aí ele seria um ajustador de pensamento, porque antigamente Deus era maldoso e tinha que sacrificar animais para perdoar pecado, etc. E tal, né? Mas todos eles têm atrás de si, e aí eu estou lendo ainda durante, mas já estou entrando, é do livro de Enoque. O livro de Enoque foi um grande pensador e foi muito anterior a tudo que você possa pensar em organização divina, de formação da criação humana. Eu ainda não garanto, eu só posso dizer a vocês que eu estou muito interessado a ler. Eu ainda não abri nada a respeito do livro de Enoque. Tive informações, mas pela parte histórica, ele é o mais antigo de todos, né? É o mais antigo de todos. Por isso, como a professora Bernadette sugeriu aí que a gente estudasse, tivesse alguns estudos a respeito de Urântia, eu acho que é interessante que se tenha, né? Que se tenha também sobre o Ramatiz. O próprio Rubinho pode falar sobre o Ramatiz, trazer algumas informações para a gente. Agora, o livro de Enoque, eu vou começar essa semana, a ler alguma coisa, vou dar uma interrupção. Eu já li, tinha uma ideia assim, muito passageira, muito rápida, da parte de Urântia. É muito interessante a constituição angelical, cada um tem um príncipe. Tem histórias interessantes para saber qual o papel desse príncipe, que é uma ligação direta do paraíso estável, em torno dele os 7 universos giram. E aí é interessante detalhar, né? Mas eu acho que no presente momento só devemos ficar nessas projeções de estudo, né? E depois cada um vai se organizando para entrar nos temas que achar interessante de conexão com o cristianismo e com o espiritismo. O livro de Urântia tem uma aproximação, como o Raimundo já disse aí, muito grande, com a espiritual. Ele dá uma estrutura de entendimento da existência espiritual, nas suas evoluções, até retornar ao paraíso. Porque a criação foi uma consciência divina, é uma energia que está rodando no universo todo, onde Deus, há pouco se falou, Deus está em todos, está em todo mundo, seja material, seja animal, seja vivo ou material. Então, é muito interessante. O livro de Urântia tem 2.000 páginas, mais de 2.000 páginas, né? Mas tem alguns trabalhos já feitos, bem estudado, bem simplificado, e que a gente poderá aí depois fazer uma programação com ver esses 3 livros sobre o Livro Peregrino, mais o Ramatiz e outras produções do Ramatiz que eu não conheço, mas o Rubinho conhece, e o Urântia, e agora eu estou muito assim, animado para começar a ler o livro de Enoque. Acho que aí esses 3, todos eles têm a ver com o Espiritismo, têm a ver com nossos estudos, e tem coisas que nós estamos lendo aqui, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que está exatamente coincidindo com muitas coisas que estão sendo ensinadas lá, né? Pronto. Passa a palavra. Bom, muito bem. Então, o que a gente está vendo aqui desse debate hoje, pessoal? É o seguinte, que o debate significa dizer o quê? Que a gente precisa também dar uma olhada em outras coisas, né? Agora, que essas outras coisas, né, não desviam o nosso foco. O nosso objetivo é conhecimento. E fazer o quê? Um paralelo entre aquilo que a gente lê fora e aquilo que a gente lê dentro.
aquilo que a gente reflete fora e aquilo que a gente reflete dentro. Para que a gente não fique, de certo ponto, até certo ponto, abalado com alguma coisa. Mas como nós somos aqui inteligentes, estudiosos, isso não pode, não deve acontecer. Aí eu repito aquilo que Paulo falou. Examinai tudo e retende o que for bom. Quer dizer o quê? A gente deve ler tudo. Eu leio de tudo. Eu leio de tudo. Agora, me baseio totalmente naquilo que eu leio fora, eu me baseio na doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é o meu suporte. A doutrina espírita é o quê? A minha base, o meu alicerce. Então, tudo que eu leio fora, eu vou de olhos na doutrina espírita, pego de lá o que foi interessante e trago para cá. E aí a gente comenta, fica para. Um exemplo. Mas é isso mesmo que eu faço, Rubens. A minha base é a doutrina. Eu tenho ela como referência para todas as outras filosofias. A doutrina, para mim, ela é assim um referencial aonde a gente faz essas conexões e a gente chega à conclusão, como o professor Otto falou, que o que nós estudamos aqui, ela tem referências em outros pontos filosóficos, e é muito interessante isso. Isso, é exatamente isso que eu estou falando. Nós somos pessoas inteligentes, e, além do mais, nós temos conhecimento da doutrina espírita que alarga o nosso conhecimento. E, por conta disso, a nossa base é aqui. Isso não impede a gente dar uma olhada daqui, outra para lá. Quer ver uma coisa? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, Rubinho, eu só leio livro psicografado. O que tu acha? Eu disse, e os livros não psicografados não servem, meu irmão? E os livros de outras doutrinas não servem? Serve, meu filho, meu irmão. Examina de tudo e tu vai ter mais suporte para ficar ancorado mais na doutrina. Um exemplo aqui. Aqui eu tenho 2 livros que falam sobre Apocalipse. Olha só. Os 2 livros, eles analisam versículo a versículo o livro do Apocalipse. Todos 2. Só com uma diferença. Que os 2 têm visões diferentes. Ou seja, se pega o versículo do Apocalipse e o mesmo versículo lá no outro livro, interpretações diferentes, porque visões diferentes. Porque um é espírita e o outro é da Edições Paulinas. São visões totalmente diferentes para dizer a mesma coisa. E isso pode acontecer, e acontece com relação àquilo que a gente lê na doutrina e aquilo que a gente vê em outras seitas e em outras religiões. São visões diferentes, mas que a gente pode aproximar para cá ou daqui aproximar para lá. E que não tem problema nenhum. O que a gente não pode é misturar as coisas depois. E isso não acontece porque aqui nós somos inteligentes, todos nós. Por isso é que a gente pesquisa lá fora. Isso é uma maravilha. A gente conhecer de tudo e, repito, e reter aquilo que é mais interessante. Mas alguém quer comentar? Pesquisar é interessantíssimo, não é? Pesquisa. É uma maravilha. Eu conheço um presidente de casa espírita, uma casa espírita grande aqui de São Luís. Aí eu fui assistir uma palestra, e ele diz que tem palestrante que fala sobre física quântica, tem tudo a ver com o espiritismo, tudo a ver que ele não concorda com isso. Quer dizer, uma pessoa dessa tem que realmente... Eu sou contra essa pessoa, cega do lado, assim, sabe? Não pode ser segue radical. só uma coisa aqui. Tem tanta coisa boa para você ler, tanto conhecimento importante. Perfeitamente. Que é assim. Mas, meu irmão, tá gostosa a nossa conversa e vamos para frente. Gostosa a nossa conversa. Quer ver uma outra coisa? Quem é considerado o maior expositor espírita do Brasil? Alguém tem uma ideia? O maior expositor espírita. Expositor que está dizendo é palestrante ou é palestrante. Quem é o maior? Considerado o maior. Hoje eu acho que... Não, eu acho que é aquele lá de Macapá, da minha terra, que hoje está lá em Goiás. Tá, esquece o maior, pessoal. Esquece o maior. Eu vou dizer uma coisa. Não quero mais saber quem é o maior considerado. Esquece. O que eu quero dizer é o seguinte.
os grandes expositores espíritas do Brasil, que fazem até palestra no exterior, eles citam obras que não têm nada a ver com doutrina, mas que depois eles trazem esse conhecimento para a doutrina para poder basear o seu esclarecimento. Exemplo, Raul Teixeira, Divaldo Franco, Jorge Larra, isso. Quem mais? Urbano Magalhães. Haroldo Dutra Dias, Rossano também. Klinger, né? Rossano, Alberto Almeida, etc, etc. Esse pessoal, realmente. eles citam muitas obras que não são espíritas, mas eles trazem o conhecimento de lá para cá e o que significa dizer isso? Que eles também pesquisam lá fora. O que a gente faz aqui também. E isto, como disse o Urbano há pouquinho tempo, é uma maravilha, meus amigos. Muito bem. Mais alguém? Vamos encerrar, o pessoal já está na porta. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, nós vamos ficar por aqui, apesar do estudo estar, o debate estar uma maravilha, o nosso horário já está em cima da hora, nós vamos ficar por aqui. Ficou no 8º, hein? 8º, item 8. O item 8 nós já falamos, né? Não, vamos falar... Falta isso. Falamos o anterior, o 7. Tá. Rubinho, me dá só o número da página aí e o assunto aí, para me anotar aqui. A página 100, capítulo do livro 8º, assunto anjos. O item 8, esse que nós vamos estudar para a próxima reunião da quarta-feira. Ok? Ok? Agora, quem gostaria de fazer a prece aí de encerramento para aqui ajudar aqui a diminuir a garganta, ajudar aqui? Quem se candidata? Eu posso fazer, eu faço tudo. Então, vamos lá, amigo. Já estou de olhos fechados. Amado Mestre Jesus, fazes para nós, Pai amado, tantas coisas maravilhosas que muitas vezes nós não percebemos de onde é que vem tanta felicidade, tanta alegria, tanto resultado positivo em nossas vidas. Mas quando paramos e pensamos, elevamos o nosso pensamento à divindade, sabemos que é Tu que está nos ajudando. E hoje a palestra, Pai amado, foi tão boa, tão compartilhada, participada pelos nossos amigos presentes aqui nesse estudo de vídeo, maravilhosa, como disse o nosso irmão Rubinho. Nós te agradecemos pela data de hoje, pelo estudo, pelos amigos, pelos espíritos que nos ajudam, pelos mentores espirituais, pelos nossos anjos de guarda, por Deus, por nossa família, muito grande, que não é só essa, mas aqueles irmãos, principalmente, que passam necessidade, onde uma mão para levantá-lo quando caído, uma voz para falar aquilo que possa vir a melhorar seu estado emocional, um comprimido, um medicamento. Pai amado, nos põe para ser teu servidor, ó grande Pai, para que cada vez mais nós possamos sentir a tua presença nos alimentando, nos dando força, a luz para todos nós. Dai segurança a cada um de nós, às nossas casas, aos nossos filhos, tios, esposas, parentes, vizinhos, a humanidade, Pai amado. A paz da humanidade, através do nosso conhecimento, da nossa luta em busca do que há de melhor para o nosso coração. Por tudo isso, nós te agradecemos, que assim seja. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite, até no sábado. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Paz para todos. Leda, dá um cheiro aí nas meninas. Boa noite, boa noite. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sábado nós temos a nossa reunião lá, né?
Temos. Normal. É. 4h30. E o Alberto quer já adiantar as coisas. E nós já temos o Leonardo lá do nosso lar, já garantiu a presença dele, né? E a presença dele será para o dia da festa, dia 7. Certo. Mas sábado, ele não vai esse sábado, mas nós vamos lá conversar a respeito do que nós podemos fazer para agilizar isso, né? Agilizar essa festa das crianças e agilizar as festas das mães, não é? Só um minutinho. O Alberto pediu que se chegasse 15h30 para conversar sobre essa organização do Dia das Mães. Viu? Mas no sábado agora, doutor professor? No sábado agora? Não, ele quer só conversar, ele quer pensar na organização. É agora. Mas nesse sábado agora? Sábado que antecede o Dia das Mães, é sábado agora. Tá, beleza. Esse sábado agora. Beleza. Beleza. Tá certo. Ok. Então tá bom. Boa noite a todos.